Olá, no programa de hoje, a violência no campo no Brasil e em Minas. O que indicam os resultados mais recentes do relatório que há quase 4 décadas mapeia os conflitos em áreas rurais do país. A ligeira diminuição de confrontos em 2024, os tipos de violência mais recorrentes, os elementos que têm agravado tensões, as demandas dos movimentos sociais e o papel do poder público nesse contexto. Eu converso com o coordenador da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, Ítalo Cante. Bem-vindo, Ítalo. Um prazer recebê-lo no Mundo Político. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Ítalo, a Comissão Pastoral da Terra lançou recentemente a 39ª edição da publicação Conflitos no Campo Brasil, com os dados da violência ligada a questões agrárias no país ao longo de 2024. E embora o relatório mostre uma diminuição no número de conflitos em comparação com o ano anterior, ainda apresenta o segundo maior número da série histórica da CPT. O que isso indica sobre o atual estágio da violência no campo no país, se o cenário geral ainda é preocupante? Olha, a gente, apesar de ter uma ligeira diminuição se comparado a 2023, a gente percebe-se que o número de conflitos no campo ainda continua altos. É o segundo maior número de conflitos desde o início do caderno de conflitos, que é de 1986, do primeiro caderno, e isso demonstra que o campo brasileiro ainda segue sendo um espaço de muita violência, sobretudo por conta da falta de políticas públicas, da falta de segurança e por conta também da falta de reforma agrária que a gente tem visto nesse momento, não só em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo. Essa perpetuação da violência, ela está em que medida ligada intimamente a aspectos históricos, estruturais da própria colonização do Brasil, voltando lá atrás? Olha, a gente percebe que esses conflitos, eles são em grande parte ocasionados em territórios onde se tem o avanço do agronegócio, principalmente nas regiões da Macro, que tem ali o sul do estado da Amazônia, Rondônia e parte do estado do Acre, e também na região do Matopiba, que é uma região de expansão do setor do agronegócio dentro do espaço do Cerrado. Então, esse processo de violência nessas áreas está diretamente ligada a uma formulação de uma política agrária ainda do século XIX de expansão para esses territórios. Então, o que observa é que esses conflitos, eles fazem parte de todo um processo histórico agrário brasileiro, marcado por muito sangue derramado, por muita violência. Nesse recorte mais atual, Ítalo, quais fatores você acredita que podem ter levado a uma ligeira redução no total de confrontos em 2024, comparado aí a 2023? Olha, apesar de 2024 a gente ter uma redução, comparando-se a 2023, que foi o ano mais violento, desde o início do caderno de conflitos da CPT, a gente percebe que os números ainda continuam extremamente elevados. Essa ligeira redução ela se dá, sobretudo, a uma atuação da Comissão de Combate a Conflitos no Campo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem tido uma atuação muito próxima dos movimentos sociais, das comunidades, dos territórios, justamente com o intuito de combater esse processo de violência no campo. Então, essa ligeira redução, a gente tem feito uma análise de que está ligado a esse trabalho feito pela Comissão de Combate à Violência do Campo do Ministério do Desenvolvimento. Tem à frente ali a Cláudia Dadico. Esse trabalho do Ministério, ele começa efetivamente nessa gestão atual do governo Lula? Como que era a relação com esses órgãos ao longo do governo anterior de Jair Bolsonaro? Essa comissão ela inicia o trabalho já no terceiro mandato do governo Lula.
né? Mais precisamente agora de 2023 para 2024, efetivamente em 2024. Então, ela, desde quando foi criada, ela tem buscado uma atuação mais próxima dos órgãos de justiça, dos tribunais de justiça, dos tribunais federais, bem como também sociais na busca pelo acesso à terra. Quando se tinha ainda o governo Jair Messias Bolsonaro, não se havia qualquer tipo de diálogo com o governo federal na perspectiva de reduzir a violência no campo. Muito pelo contrário. O que a gente viu no governo Bolsonaro foram iniciativas que fizeram com que aumentasse o processo de violência no campo, desde o processo de armamento, né, do campo brasileiro por meio dos CACs, né, bem como também de movimentos que surgiram, como, por exemplo, o Invasão Zero, que é um movimento de latifundiários pelo Brasil todo, que busca aí fazer, né, processos de violência com as próprias mãos contra assentados, contra acampados da reforma agrária. O que a gente percebe é que o governo Lula, o terceiro governo Lula, tem tentado, de alguma forma, criar mecanismo por meio do Estado brasileiro para buscar essa redução do processo de conflito no campo. A comissão ela surge principalmente a partir de uma campanha no qual a CPT faz parte, juntamente com diversas outras organizações da sociedade civil, né, que é a campanha de combate à violência, que se motiva a criação dessa comissão junto ao MDA. Ítalo, muitos locais do Brasil, né, em que pesa esses esforços aí, dos órgãos governamentais nesse momento, ainda se caracterizam na prática, no cotidiano, como terras sem lei, marcadas aí por uma ausência ou negligência do Estado? Olha, boa parte do campo brasileiro ainda se tem muitos conflitos por conta do processo de terras, né? Como eu disse lá atrás, as regiões da Macro, né, do Matopiba, ainda são regiões que passam muito pelo processo de grilagem de terras. Então, uma das iniciativas que tem tido o governo federal para tentar coibir esse processo de grilagem de terra é justamente fazer o estudo da cadeia dominial. Então, o que a gente percebe é que essas áreas, né, que em tese, né, são áreas da União, são áreas do Estado brasileiro que foram griladas, são as principais zonas de conflitos no Brasil. Segundo o documento da CPT, Ítalo, a manutenção dos conflitos em patamares altos, né, está aí diretamente relacionada ao aumento dos conflitos pela água, né? Esse é um apontamento lá do relatório. Minas Gerais, inclusive, está entre os 3 estados que registraram mais conflitos desse tipo, perdendo apenas para o Pará e para o Maranhão. Queria saber de você, olhando para Minas Gerais, como e onde esses confrontos em relação à água têm emergido no estado. Em Minas Gerais, a gente tem observado que boa parte desses conflitos eles têm sido causados em territórios onde se tem conflitos contra mineradores. A mineração no estado de Minas Gerais, da forma como ela está, de uma forma predatória, gera muitos conflitos para diversas comunidades, principalmente comunidades indígenas, quilombolas, assentamentos de reforma agrária, que dependem da água para o seu processo de produção, para a sua subsistência. Então, quando a gente olha para o estado de Minas Gerais, a gente percebe que boa parte desses conflitos estão principalmente na região central de Minas Gerais, onde ali há uma grande quantidade de mineradoras atuando, também nas regiões do Vale do Jequitinhonha e na região do Norte de Minas, que já são regiões que passam por processos de grandes secas e que, com o avanço da mineração sobre esses territórios, tem se agravado, ano após ano, o número de conflitos por água, né, principalmente com comunidades tradicionais. E em relação aos conflitos pela terra, né, como que o cenário do Estado vem sendo impactado pelo crescente número de reações, né, que há contra a ocupação e a posse de áreas por movimentos sociais? Olha, o número de violência por terra no estado de Minas Gerais, comparado a 2023,
ele manteve uma estagnação. Mas mesmo assim se mantendo alto, se comparado a outros anos, né? Isso se dá, sobretudo, por um avanço do setor do agronegócio nos processos de violência, de invasão de terras, de comunidades tradicionais, de assentamentos de reforma agrária, ataques de pistolagem, ações de despejo sem ordem judicial, né? Então, os conflitos por terra em Minas Gerais, eles se concentram em grande parte nas regiões do Vale do Jequitinhonha e também no norte de Minas, onde são as regiões onde hoje mais se concentram os dados de conflitos agrários, sobretudo por conta dessa ofensiva do setor do agronegócio mineiro. Ítalo, o relatório da CPT também traz uma informação sobre atos de resistência, apontando que 2024 foi o segundo ano com menor número de manifestações nos últimos 10 anos, atrás apenas de 2018. Como entender esse contexto? Por que esse movimento está ocorrendo? Esse movimento ele ocorre, sobretudo, em decorrência do aumento do diálogo dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil com o governo federal, busca por políticas públicas, na busca por soluções, né, dos principais conflitos, dos grandes conflitos que a gente tem enfrentado hoje no campo brasileiro. Então, na medida com que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele se abre para um processo de diálogo, para a solução de conflitos, né, você tem, obviamente, também uma redução dos patamares, né, de manifestações, atos públicos, retomadas e demais ações de resistência que marcam aí a luta do campo brasileiro. No quadro nacional, Ítalo, a CPT ainda destaca o papel da contaminação por agrotóxicos, né, no aumento dos registros de violência. Com que objetivos essa estratégia tem se disseminado, né, e impactado aí indígenas, quilombolas e sem terras? Olha, os agrotóxicos, além de eles serem um problema para a saúde pública, hoje quase muito difícil a gente não se alimentar de algum produto no qual tenha agrotóxicos, produtos químicos. No campo brasileiro, ele é utilizado também enquanto uma ferramenta de guerra para poder atacar comunidades inteiras, escolas, crianças que vivem no campo. Então, o que a gente percebe, por exemplo, do Maranhão, que é o estado onde mais se tem aí destacado o número de violências, né, em decorrências dos agrotóxicos. O agrotóxico, nos casos que a gente analisou, foi utilizado como arma química. E isso não é novidade. Na Segunda Guerra Mundial, foram várias as ações de vários exércitos utilizando químicos como arma, né? E no campo brasileiro não é diferente. Então, o que a gente percebe é que, a partir desses dados dos agrotóxicos, tem nos chamado uma atenção e um debate para a questão da saúde pública, a defesa dos territórios dessas comunidades e também um debate para entender o agrotóxico enquanto arma química no campo brasileiro. Houve redução também no número de assassinatos, né, em contexto de conflitos no campo em 2024, Ítalo, com 13 casos confirmados no Brasil contra 31 no ano anterior. Porém, né, o relatório traz um expressivo aumento das ameaças de morte. Em quais estados essas ocorrências diretas contra pessoas, né, demandam maior atenção? Elas demandam maior atenção, principalmente nos estados onde não se tem ainda muito bem estabelecido uma política de proteção aos defensores e defensoras. Então, olhando para o Brasil, a gente percebe que hoje os estados que mais se destacam nesse processo de ameaças, de assassinatos, são principalmente os estados que compõem ali a região da Amazônia e a região do Mato Piba, que são justamente as duas regiões onde se tem também um avanço do setor do agronegócio sobre o território do Cerrado e da floresta amazônica. Então, nos estados onde se tem uma política de proteção a defensores e defensores de direitos humanos fragilizado, são justamente os estados onde se tem os maiores índices aí
de violência, de assassinatos, como, por exemplo, Rondônia, Pará, a própria Bahia, né? São estados que ainda carecem de um acompanhamento e de uma política mais efetiva do Ministério de Direitos Humanos e também do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quais são as orientações que organizações como a CPT passam, né, a pessoas que se encontram nessa situação, né, de repente de terem uma ameaça direta contra a sua própria vida, em função de uma questão agrária, a quem elas podem e devem recorrer? Podem e devem recorrer, né, ao Programa de Proteção às Pessoas e Defensores de Direitos Humanos, né, que é um programa vinculado à Secretaria de Segurança Pública, junto com o Ministério de Direitos Humanos, né? Então, é um programa do Estado brasileiro, a partir aí de convenções internacionais, né? Surge a partir de convenções internacionais, e para ter aí um auxílio, um acompanhamento mais de perto desses casos, podem estar procurando organizações de direitos humanos. A CPT, logicamente, é uma delas, mas tem diversas outras organizações que trabalham com a pauta dos direitos humanos, né? E que essas pessoas podem estar procurando e vão receber aí as orientações, o auxílio necessário para ter ali resguardado a sua segurança física, a proteção da sua família. Ao longo da nossa conversa, Ítalo, você já destacou, né, uma evolução no diálogo nesse atual governo, né, entre o poder público e os movimentos sociais. Agora, como a CPT, né, tem visto o ritmo de aquisição de terras para a reforma agrária e de regularização de assentamentos nesse atual governo Lula? Olha, nós tivemos agora há pouco tempo, em Campo do Meio, a entrega aí de centenas de títulos a agricultores e agricultoras da reforma agrária. Nós acreditamos que isso é um passo importante para a luta da reforma agrária, mas ainda está muito aquém daquilo que é a necessidade do campo brasileiro. Infelizmente, hoje a gente sofre com um problema junto ao governo federal, que são os processos de aquisição de áreas, né? As desapropriações para assentamentos, muito fruto de uma falta de recurso do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que por uma opção política deliberou por centrar recursos em áreas mais de crédito fundiário e não centrar recurso na aquisição de terras para a reforma agrária. Então, em virtude dessa falta de recurso, inclusive a gente tem puxado um debate muito importante, né, que é a execução 43 da Constituição Federal, que fala, né, da expropriação de terras em caso de reconhecimento e condenação por trabalho escravo, né, que é uma forma, então, do Estado brasileiro adquirir propriedades, adquirir terras, né, para poder assentar famílias da reforma agrária. Hoje a gente ainda sofre, né, com um alto índice de acampamentos pelo Brasil todo, e uma das soluções que a CPT tem pautado, né, junto ao governo federal é a execução do 43 como uma saída, aí, então, para solucionar o problema da falta de recurso para a desapropriação de terras para a reforma agrária. O INCRA, né, que é o organismo que opera diretamente com essas questões, ele hoje tem condições financeiras e estruturais adequadas no seu funcionamento? A gente tem visto, né, algumas queixas públicas aí de especialistas, de estudiosos da questão, apontando que o organismo ainda, né, está em condições precárias. Olha, o INCRA, desde o governo Temer, vem passando por um processo de desestruturação enorme, de fragilização das condições de trabalho dos servidores do INCRA. Com o governo Bolsonaro, isso se agrava ainda mais. O INCRA passou, né, por um processo de desmonte enorme. Então, você restabelecer toda essa infraestrutura que o INCRA tinha antes, logicamente, é um processo complexo, demanda recurso, demanda pessoal, né? Então, o que a gente tem percebido é que o INCRA hoje
ele tem, né, feito os esforços para dar conta de toda a demanda, mas não tem conseguido justamente por conta desse processo de fragilização, de precarização da estrutura do órgão que foi feito aí na gestão Bolsonaro. Exemplo disso foi a quantidade, né, de armazéns, por exemplo, da própria Conab, que foram vendidos pelo governo Bolsonaro, que fazia parte de toda uma estrutura de distribuição de alimentos, de garantir o mercado brasileiro, né, uma concorrência justa do mercado brasileiro com os alimentos, e toda essa estrutura, boa parte dessa estrutura foi vendida pelo governo Bolsonaro. Então, esse talvez hoje, o grande desafio que a gente tem dentro da pauta da reforma agrária, que é restabelecer, né, essa estrutura com qualidade do INCRA, né, para a gente poder retomar aí, então, as discussões, né, mais aprofundadas junto ao órgão sobre a questão da reforma agrária. É uma questão que você tocou há pouco, né, que seria a expropriação de terras aí onde seja flagrado, né, o trabalho escravo rural como uma possível alternativa aí para avançar a reforma agrária. Aí nos faz voltar a atenção para esses dados, né, em relação a essa chaga que também ainda chamam atenção no relatório da CPT. Tem uma queda, né, de 40% nas ocorrências e de 39% no número de resgatados em 2024 em comparação com 2023. Mas houve, Ítalo, uma greve, né, dos auditores fiscais do trabalho que foi iniciada em março do ano passado e durou aí bastante tempo. Esses números devem ser relativizados em função disso? Sim, a gente percebe que essa queda, tanto no número de ocorrências quanto no número de trabalhadores resgatados, está diretamente relacionado, né, à greve dos auditores fiscais no ano passado. Os auditores fiscais que já há muito tempo, há muitos anos, vêm de forma muito aguerrida, desenvolvendo um excelente trabalho, e em especial em Minas Gerais, né, mas que já há muitos anos sofrem, né, com o processo de precarização das condições de trabalho, com o processo de desvalorização da carreira e com a falta de pessoal, né? Então, não é possível você desempenhar um trabalho com qualidade, trabalho eficiente, sem ter as condições mínimas de trabalho. Então, o que a gente percebe é que há uma relação direta, essa queda, né, tanto das ocorrências quanto do número de trabalhadores resgatados com a greve. Lembrando que mesmo com essa queda, né, Minas Gerais, infelizmente, tristemente, mais uma vez, né, segue liderando o ranking aí de resgates de trabalho escravo no Brasil, né, principalmente aí nas lavouras de café, cebola e alho, que são as três produções aí onde tiveram os maiores índices de resgate de trabalho escravo no ano passado. Há quem diga que essa condição de Minas Gerais, né, negativa nesse ranking, seja fruto de uma fiscalização mais eficiente no Estado. Qual que é a sua leitura? Olha, é difícil você fazer uma correlação da eficiência de Minas, né, da fiscalização de Minas, comparado, por exemplo, com outros estados, né? Até que os auditores fiscais do estado de Minas Gerais fazem um trabalho, né, de excelência, mesmo não tendo as condições necessárias, e são referências no Brasil inteiro quando se trata de resgates, né? O que a gente percebe é que esse empenho dos auditores fiscais, logicamente, pode vir a trazer um maior número de resgates de trabalhadores e trabalhadoras em situação análoga à escravidão, né? E em outros estados o número é menor, por conta, né, talvez aí de uma dificuldade dos auditores, ou talvez porque não se tem o mesmo quantitativo de trabalho escravo como se tem em Minas, né? Essa correlação é muito difícil da gente estar conseguindo fazer, né? Porque não necessariamente significa que Minas seja o estado onde se tenha mais trabalho escravo, né?
mas aqui é onde se tem o maior número aí de resgates de trabalhadores, né? E muito fruto desses longos anos de autores fiscais vem desempenhando esse trabalho em Minas, sendo um pioneiro aí, um estado pioneiro nessa política de combate ao trabalho escravo. Ítalo, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, falando aí dos dados desse relatório nacional da CPT. Eu aqui agradeço o convite da TV Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sempre uma honra a gente poder tá prestando os esclarecimentos do trabalho que a CPT vem desenvolvendo ao longo dos seus 50 anos de história, justamente agora em 2025, onde nós aí estamos no ano jubileu, né, completando 50 anos de trajetória e caminhada junto aos povos e comunidades do campo brasileiro, sempre numa perspectiva profética, né, e numa missão de vida, numa missão de combater e ajudar a denunciar as injustiças que ocorrem no campo brasileiro. Um abraço. Eu conversei com Ítalo Cante, coordenador da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Falamos sobre o mais recente relatório Conflitos no Campo Brasil, produzido pela entidade, com os dados da violência ligada a questões agrárias no país ao longo de 2024, as tensões mais recorrentes, suas consequências e as intervenções possíveis. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.